Vamos começar falando exatamente do que eu disse nas manchetes, que é a questão do jogo do Palmeiras ontem contra a LDU. Eu vou ser muito sincera com vocês aí do outro lado, com os meus amigos. Eu tomei um susto, né? Saí de casa normalmente, fui lá para assistir o jogo, gosto, né? É o que eu faço. Eu não assisto novela, então me pergunta de novela que eu não sei. Mas futebol, eu assisto quase todos os jogos. Eu tomei um susto porque foi muito rápido, né? E assim, você não via reação por parte do Palmeiras. Eu acho que os jogadores também ficaram assustados. E olha, tornou-se uma situação bastante difícil para o Palmeiras em termos de Libertadores, né, Dani? Muito, muito complicado. Assim, obviamente que eu não vou falar que já era, que tá fechado, futebol, porque né? é o Palmeiras, né? É o Palmeiras, é Abel Ferreira, a coisa ali, a gente sabe que pra ele virar isso aí, o negócio é ali no Palmeiras, jogando em casa, no Allianz Parque, no Abafa e tal, não custa. Mas enfim, o Palmeiras já vinha de uma guerra, de uma batalha contra o Flamengo, né? Os dois ali, primeiro, segundo colocado do Brasileiro, aquele 3-2, aquele jogo complicado no Maracanã. De lá, vai para São Paulo, já voou para altitude para pegar uma outra decisão. 3-0 para a LDU, depois voltando para São Paulo, e agora pega o Cruzeiro e depois mobilizado para o jogo da LDU. Eu acho que não tinha um cenário melhor para o Cruzeiro nesse momento do que essa derrota desse jeito para o Palmeiras. Não é nenhuma questão de poupar ou não poupar nesse momento, porque se a gente pegar o time reserva do Palmeiras, e eu acho que não vejo o Abel poupando todo mundo também não, mas se ele poupar meio time, vamos dizer assim, os reservas ali, vou te falar que disputam o brasileiro. Então não é para mim nenhuma questão de poupar, mas é uma questão de mobilização. O Palmeiras e o palmeirense de uma forma geral, e a comissão técnica, os jogadores, claro, agora estão muito focados, claro, nesse 3-0 da LDU. Tem que inverter isso em casa. O Palmeiras tem que fazer 3 gols em casa para poder levar para os pênaltis. É um negócio bem complexo. Muito. Então, assim, pro Cruzeiro, nem uma questão de poupar ou não poupar, mas a questão de mobilização, de concentração pro Cruzeiro nesse momento foi o melhor cenário. Não, e tem mais, eu estava acompanhando, né, a mídia paulista falando hoje sobre essa partida, e a maioria dos jornalistas, né, e aí também com o Povo Fala, com entrevistados palmeirenses pelas ruas, olha, a galera tá assim, não pode entrar com time alternativo contra o Cruzeiro. Tem que buscar também o resultado, porque se ficar fora da Libertadores, o que resta ao Palmeiras com esse investimento deste tamanho é a disputa do título brasileiro, né? Então, assim, a pressão tá muito grande. Não sei nem se ele realmente vai poupar. E tem uma coisa que eu acho que é mais agravante, e vou começar com o Rafa Nobre, né? Já que é o adversário do Cruzeiro, o Palmeiras. Eu tô aqui também já, viu? Ah, que bom, querido. Então eu vou começar com ele mesmo, tá? Que ele tem preferência, tá, Rafa Nobre? Desculpa. Ô, Lélio, aparece aqui pra mim. Eu só tô avisando que agora eu tô ok. Ah, que ótimo. Depois então, de um problema técnico. É, lógico. A gente estava esperando o Lélio se conectar. Então, Rafa Nobre, eu volto para você. Olha só. Uma coisa que eu acho também que é muito importante é a questão do mental, né? Se a gente está falando que tomou um susto do São Paulo ter sido, e o Lélio falava aqui ontem da própria LDU, que em outras épocas ela era mais forte ainda, apesar de ter eliminado adversários importantes, mas que o Palmeiras efetivamente seria melhor que eles. Esse mental também, eles levaram um sustão, e a gente sabe que isso vai para campo, né? É uma recuperação que tem que acontecer também na cabeça do jogador, né? Com certeza. Eu acho que esse é o ponto também do Palmeiras, se for, de fato, priorizar a Libertadores. É claro que pensa em voltar a vencer, porque no momento decisivo da temporada, perde um jogo super decisivo, com caráter de decisão. É claro que ainda faltam 9, 10 rodadas do Brasileirão, mas perde para o Flamengo, esse adversário direto na Série A, na conquista pelo Campeonato Brasileiro. E depois perde um jogo decisivo, a primeira partida da semifinal, como perdeu ontem para a LDU. Então é fundamental, dentro desse cenário que o Seabra destacou, né? Pega agora o terceiro colocado do Brasileirão, também um confronto direto, por mais distante que esteja o Cruzeiro do título, mas não deixa de ser um confronto direto. Então, dentro desse cenário psicológico, né, é importante voltar a vencer para trazer a torcida, a motivação e esse fator positivo psicológico para esse jogo contra a LDU. Mas eu acho que mais até do que poupar ou não poupar, priorizar ou não priorizar, tem a parte física, que a gente falou aqui muito, que pesou para o Cruzeiro. É claro que são elencos completamente diferentes. O Palmeiras tem um elenco muito mais recheado e uma série de opções
para tentar entregar um time muito competitivo. Mas eu acho que se o torcedor não abrir mão da equipe titular para esse jogo de domingo, pode pagar caro, pode custar caro, né? Porque foi um jogo pesado contra o Flamengo, não... é o Rio de Janeiro, é um jogo, mas foi um jogo de um clima de decisão, um envolvimento psicológico também de decisão. E aí você sobe para jogar a primeira partida da decisão, altitude, e aí toma esse atropelo que tomou ontem, então a perna pesa, né? Volta hoje, como o Seabra destacou, hoje não tem nenhuma atividade pensando em equipe principal. A única atividade é amanhã para já pensar no jogo domingo, 8h30 da noite contra o Cruzeiro. Então, assim, a perna vai pesar pro Palmeiras também, ainda que tem um elenco muito recheado, mas vai pesar também no domingo, com certeza. É verdade. O Lélio, eu falava que eu tomei um susto e eles tomaram uma traulitada mesmo, né, Lélio? Porque, olha, vou te dizer uma coisa, acho que ninguém esperava que o Palmeiras tivesse um comportamento tão ruim tecnicamente, né? E aí a gente não pode relevar nada, né? Porque foi uma desconcentração, né? Deu tudo errado. Aquele dia que dá tudo errado num dia decisivo, né? E assim, isso vai para esse jogo do Cruzeiro, não tem como fazer. É o que o Seabra falou. Se pro Cruzeiro foi bom, resta saber se ele vai fazer ser bom dentro de campo, né? Olha, eu diria que deu tudo, foi certo pra LDU, né? Méritos totais. Só no primeiro tempo já era pra ter sido 5, né? Fora o chocolate que o Palmeiras levou. E no segundo tempo o Palmeiras teve uma ou outra chance, mas a LDU também teve pra ampliar o marcador. Então, o futebol é muito curioso, porque a LDU, ela se classifica contra o Botafogo, como nós vimos ontem, né, Rafa? Isso. Invertendo a situação lá. E perdendo os dois, e ganhando os 2 jogos do São Paulo. Também. E sendo que no jogo lá em Quito, era pra LDU ter levado de 3 ou 4, tranquilamente. Sabe, agora ontem não. O time jogou demais. Jogou demais. E mereceu a vitória. Agora, pelo lado do Palmeiras, realmente é uma semana muito dura, rara de se ver, né? O Palmeiras sendo derrotado 2 vezes consecutivas, né? E o pior de tudo, levando 3 gols em cada um dos jogos. Isso. O Palmeiras não levava mais 3 gols numa Libertadores há muito tempo. Há muito tempo. 92? Não, porque levou 5, né? Do Grêmio em 95, por aí, né? Mas é por aí, já quase 30 anos. É muito tempo. Então, isso aí a galera tá cobrando, já tava cobrando, né? Agora vai cobrar muito mais. Ô, Dimara, com sinceridade, como o jogo da volta é só quinta-feira, eu acho que o Palmeiras domingo vai com o time titular. Também vai acho. com o que tem de melhor. A cobrança está muito grande. Muito grande. Muito Lá em São Paulo é assim. Impressionada. E até... Mas, por outro lado, essa pressão, né, que já é bem natural no Palmeiras, ela pode favorecer e muito ao Cruzeiro domingo, Exatamente. a partir do ótimo horário de 8h30 da Maravilhoso. noite. Estarei aqui com o Rafa Nobre e com o Léo Campos. Estaremos firmes e fortes. Ô, Colombo, você me diria que o que a gente pensa mais nesse momento é mesmo uma recuperação mental desses jogadores, né? Porque, assim, eles, tecnicamente, eles são muito superiores, né? O Palmeiras tem jogadorzaço, né? Você acha que é o mental mesmo que tem que conseguir virar essa situação? Eu acho muito complicado falar do mental do Palmeiras, sendo que é o time do Abel Ferreira que tá cansado de virar decisões, né? Então, acho que muita gente ontem falou, inclusive, mesmo com 3-0 bem contundente da LDU, que não acabou porque é o Palmeiras do Abel Ferreira. Exato. Então eu acho que mental para esse time não é um problema. O problema é como o Lélio citou e lembrou muito bem, né? É o Palmeiras levar 6 gols em 180 minutos. 3 contra o Flamengo, 3 contra a LDU, que coincide justamente com a saída, né, do Everton para a entrada do Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians. A torcida do Corinthians foi dormir feliz da vida porque o Carlos Miguel em 2 jogos tomou 6 gols. É um Palmeiras totalmente aquém daquilo que a gente está acostumado, né? E ainda assim, mesmo com 3-0, e eu tô com o Seabra, por isso que para mim não tá liquidado, mesmo com 3-0 bem contundente da Laú, o goleiro da Laú também fez defesas importantes, salvou uma do Facundo Torres, salvo engano, no final do jogo. Né? Fez uma defesa impressionante, então assim, pelo menos 2. Ou seja, o Palmeiras numa noite desastrosa, uma noite completamente irreconhecível, ainda foi capaz de incomodar em algum momento o adversário, acho que uma cabeçada do Murilo também. Enfim, não dou essa eliminatória como fechada não, mas eu cravo aqui.
é o maior placar dos últimos tempos da Libertadores que a LDU construiu, sem sombra de dúvida. Se você quiser aumentar essa média de gols aí, a gente pode puxar o jogo anterior do Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 5-1 do Bragantino, mas tomou um gol. Então se você pegar os outros perdeu, né? Mas o Palmeiras ganhou o jogo. Mas você pegar em 3 jogos, o Palmeiras sofreu 7 gols. Aí a média ainda aumenta mais. E você sabe que o pessoal tava tão maluco quanto os jornalistas que são palmeirenses, que tem, né, gente? Eles falam e tudo mais. Eles estavam tão malucos que eles colocaram o Cruzeiro como campeão em 97 com uma goleada. Eu falei, oi? Aí um monte de gente começou a ligar pra lá e falou assim, não, mas a final foi só 1-0. Eu falei, ué, gente, que final é essa que eles viram de 97? De tão malucos que eles estavam tentando ali fazer rapidamente, né? Aquela busca por situações iguais e que puderam ser revertidas e tudo mais. Eu falei, que coisa mais estranha.